Antes de mais nada, eu já imagino que você deve estar pensando. Ah, óbvio que a resposta é GTA V e pronto. Mas segura a onda, seria fácil demais, né? Na real, isso não é uma lista de cópias de GTA ou mesmo uma tentativa de fingir que tem algum jogo que possa substituir o sexto, porque não tem e ponto final. O que eu quero é pegar 10 pedacinhos de tudo que a gente tá doido para ver no GTA 6 e te mostrar onde isso já tá rolando agora, só que em outros jogos. Sabe aquela cidade que parece que tá viva mesmo? Ou só entrar no carro e dirigir por aí sem destino? Aquela história de crime pesada? Ou sei lá, só sair explodindo tudo? Nenhum desses jogos é um GTA completo, só que cada um tem um tiquinho daquela ansiedade que a gente está sentindo pelo sexto. E ó, no final você vai sacar qual é o verdadeiro motivo para você estar querendo tanto esse jogo. Vamos nessa? Para abrir os trabalhos com o nível lá no alto, Red Dead Redemption 2. Eu sei, você vai falar que é óbvio porque o jogo é da Rockstar também, mas o lance aqui é outro. Saca aquela brisa de entrar na cidade, encostar num canto e só ficar olhando? Tem um cara trabalhando numa obra, dois malucos tretando na esquina, um NPC que lembra de uma presepada que você fez ontem. As coisas acontecem na sua frente e você sente que o jogo não armou aquilo para você ver, entende? Red Dead 2 não parece um cenário de um teatro esperando o ator. Parece um lugar que já estava lá antes de você chegar. E é isso que a gente espera do GTA 6, né? Não adianta Vice City ser enorme se ela for vazia. A gente quer largar o controle e buscar uma água e sentir que a cidade continua girando sem a gente. Um mundo grande você só visita. Um mundo desses dá vontade de morar nele. Agora, se você não está nem aí para a vida dos NPCs e só quer pegar o seu carro favorito, meter um som alto e sumir no asfalto, vai de Forza Horizon 5. O segredo aqui é que em muito jogo dirigir é um saco, vamos combinar? É só ir do ponto A ao ponto B. No Forza, dirigir é o prato principal. Você está lá indo para uma corrida de boa, aí vê uma estrada bonita ou um pôr do sol lindo no horizonte e pronto, esquece a missão. A vontade é só de continuar acelerando, trocar de marcha, ouvir o ronco do motor, entrar numa estradinha de terra só para ver onde vai dar, sabe? É essa vibe que muita gente quer no GTA 6. Nem sempre é sobre fuga da polícia ou tiroteio. Às vezes é só entrar no carro pela primeira vez, achar uma rádio da hora e ver para onde aquela pista te leva. Porque na moral, às vezes o melhor da viagem é não ter lugar nenhum para chegar. Só que GTA nunca foi só carro e tiro. Tem aquele DNA clássico da franquia. Aquele tipo de prazer de tirar um sarro da cara da sociedade. E para isso, mano, Watch Dogs 2 é bom demais. Ele pega essa nossa pira com tecnologia, redes sociais questionáveis e empresas bilionárias. E faz o que com tudo isso? Chuta o balde total. É gente fazendo de tudo por um like e aquela sensação de que a tecnologia tá deixando todo mundo meio xarope. O melhor é que ele não tenta te dar lição de moral chata. É tudo colorido, exagerado, engraçado pra caramba. Você ri da crítica enquanto está se divertindo. Muito bom. Agora, saindo da zoeira e indo para uma parada mais urbana, aquela vontade de chegar numa cidade e se sentir minúsculo perto dela. Para isso, uma boa pedida é Cyberpunk 2077. O louco da Night City não é só o tamanho, é que ela é alta, vertical, claustrofóbica. Você vira uma esquina e sai de um beco imundo para uma avenida cheia de neon e prédios gigantes que nem dá para ver o topo. No começo você fica perdidinho, não sabe onde está, não conhece os atalhos, a cidade parece que vai te engolir vivo. E a graça é justamente essa, porque do nada aquele lugar estranho vira a sua casa. Você começa a decorar os caminhos,
sabe onde estão as coisas e quando vê, a cidade é sua. Essa sensação de dominar uma metrópole explorando cada cantinho é exatamente o que a gente quer sentir ao pisar em Vice City. Agora, pode ser que você não ligue para mapa gigante. Talvez você só queira aquela surpresa de nunca saber o que te espera na próxima esquina. Se for esse o caso, cara, joga Yakuza Zero. É bizarro como esse jogo pula do drama pesado para o absurdo total. Num minuto você está numa história de máfia tensa, com sangue, traição. 2 minutos depois você está num karaokê, ou mesmo ajudando uma criança com um fliperama, fazendo alguma coisa tão idiota que você nem acredita que o jogo te deixou fazer aquilo. E mais, te incentivou. O mapa do Yakuza é pequeno se comparado com o GTA, mas é entupido de coisa. Você sai para fazer uma missão e volta 3 horas depois porque se distraiu com 1000 paradas no caminho. E vamos combinar? O GTA faz isso como ninguém. Te dá tanta distração que você até esquece o que ia fazer da vida. Mas e se o que você espera do GTA 6 não é loucura? Só mesmo viver um filmaço de crime? Aí a minha recomendação muda. Mafia Definitive Edition é a pedida aqui. Ele serve para quem gosta de uma boa história. Enquanto o GTA tem zoeira e rádio engraçada, o Mafia foca 100% em contar um drama maduro sobre o crime organizado. Você vê a vida do Tommy, sente o peso das decisões e saca que essa vida cobra caro no final. Tem os carros antigos, a cidade estilosa, mas tudo ali é para servir à história. É para lembrar que tem muita gente esperando o GTA 6 não exatamente pelo caos, mas para conhecer personagens marcantes e uma trama que te prenda do começo ao fim. Viu só? Até aqui deu para notar que esses jogos não têm necessariamente a mesma pegada ou estilo, mas todos são uma resposta para quem diz: "Tô doido pelo GTA 6". E a pergunta na real é: você está esperando o que exatamente de GTA 6? Porque, lógico, tem aquela galera que não tá nem aí para a história de personagem, só quer ver o circo pegando fogo. Se você é assim, Just Cause 3 é um parque de diversões insano. Você olha para uma base militar e não pensa: como é que eu vou entrar aqui escondido? O que você pensa é: qual é o jeito mais absurdo de sair explodindo tudo isso usando a física do jogo? É gancho, paraquedas, traje planador, um monte de explosivo em tudo quanto é lugar. Geralmente dá errado, mas é divertido demais, vai. Just Cause 3 manja muito daquela liberdade de mundo aberto. A diversão não é o que a missão manda você fazer, mas o que você decide inventar com as ferramentas que tem. É experimentação pura e, convenhamos, ver uma reação em cadeia de explosões é bom demais, é adrenalina pura. Mas tem outro tipo de liberdade, e essa para mim é ainda mais específica. Não adianta ter um mapa gigante se você só pode resolver as coisas de um jeito travado. E é aí que Baldur's Gate 3 brilha. Claro, eu sei que ele não é nem um pouco parecido com GTA, nem de longe, mas ele entende a palavra liberdade muito bem. A pergunta dele não é só para onde você quer ir, é como você quer resolver essa treta agora. Você inventa umas soluções que parece que nem estavam no roteiro. Conversa, engana, empurra o cara do penhasco e o jogo aceita. Ele reage às suas escolhas, às suas doideiras de um jeito inteligente. É a diferença entre ter liberdade para andar e liberdade para agir. E é essa capacidade de improvisação que a gente sonha em ver nas missões do GTA 6, né? Agora, bora para outro desejo. Não só de explorar, mas achar um mundo tão denso que você sente que pode morar lá por meses. E a maior referência que eu consigo pensar hoje é o Elden Ring.
Tem jogo que você termina no final de semana e tem jogo que vira parte da sua rotina. Você acorda pensando naquela área que você não viu, naquela caverna escondida, naquele castelo lá longe, e quando você chega lá, você descobre que aquilo era só a pontinha do iceberg de uma região gigantesca. No Elden Ring, a descoberta não acaba nunca. Você sente que nunca vai ver tudo. É isso que a gente quer do GTA 6 também. Um jogo que não seja só incrível no dia do lançamento, mas que continue sendo um lugar muito bom para voltar semanas e meses depois. E no fim das contas, tirando os carros, as armas e as explosões, o que sobra é o sentimento mais puro, a curiosidade. E poucos jogos fazem isso tão bem quanto Zelda Tears of the Kingdom. Você sobe num lugar alto, olha para longe, vê um troço estranho e pensa: mano, o que será que tem ali? E você vai. Não porque tem um ícone no mapa te mandando ir, mas porque você quer descobrir por conta própria. É essa magia que é difícil pra caramba de substituir no GTA 6. A gente vê pedacinhos dele em todos esses jogos. O mundo vivo do Red Dead 2, o prazer de dirigir do Forza, a zoeira ácida do Hot Dogs, a escala gigante do universo do Cyberpunk, as surpresas doidas do Yakuza, o dramalhão de crime do Máfia, o caos total do Just Cause, a liberdade de inventar do Baldur's Gate e o mundo infinito do Elden Ring. Mas o Zelda resume o que une tudo isso. Aquele papo quase de criança de entrar num universo novo sem saber o que vem depois. Virar a esquina, achar algo doido e viver uma parada que é só sua. No fundo, é por isso que o GTA 6 é tão especial. A gente não está esperando só mais um jogo. A gente está esperando a chance de juntar todos esses desejos num lugar só e explorar um mistério que a gente ainda nem imagina. Por isso que é difícil explicar por que está todo mundo surtando pelo GTA 6. Cada um está querendo uma coisa diferente. Para alguns é o volante e o som, para outros a história, o caos, o tamanho da cidade, ou só o prazer de descobrir o novo. Agora me diz você, dentre esses 10 pedacinhos, qual é o que mais te deixa ansioso? O que você realmente vai querer fazer quando pisar em Vice City pela primeira vez?